Polícia Federal chega cedo na casa de Bolsonaro para fazer busca e apreensão. Isso mesmo, alvo de operação da Polícia Federal logo cedo de hoje. O ex-presidente terá de cumprir medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. O uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acesso às redes sociais, recolhimento domiciliar, que tem que estar entre 19 horas até as 7 horas e finais de semana na sua residência, tem que cumprir essas determinações do STF, e proibição de se comunicar com embaixadores, também diplomatas estrangeiros, proibição também de se comunicar com os réus e investigados e também com seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Foi apreendido na sua casa valores de 4 mil dólares, equivalente a 8 mil reais, 14 mil dólares, equivalente a 8 mil reais, um pendrive que estava no banheiro, né? E foi colocado, como eu disse antes, a tornozeleira em Jair Messias Bolsonaro. E que situação está chegando no nosso país, e com essa situação cada vez mais aí, o Alexandre de Moraes vindo com tudo para cima do homem. Pastor Reginaldo, é aquilo que eu já comentei aqui, eu acho que no programa passado, se não me falha aqui a memória, a gente esquece das coisas assim, quando vai passando o tempo, a gente vai ficando várias vezes um pouco esquecido. Mas enfim, né, pastor, aquilo que eu já comentei, né, é uma perseguição pessoal, né, de caráter pessoal, isso é notório, né, todo mundo já percebe isso, pastor. Agora, eu vejo assim, né, pastor, enquanto se Bolsonaro tem algum crime a ser pago na justiça, tudo bem, pastor, que seja feita justiça, né, que ele pague se realmente é provado que ele cometeu tal crime. Agora, pastor, assim, eu vejo tanta justiça a favor de quem é errado e injustiça a favor de quem é direito, pastor, viu? E também, principalmente quem é de direita, né, como Bolsonaro e demais pessoas, né, que se dizem ser de direita, né, pastor? O que eu quero dizer aqui, pastor, é o seguinte, que eu acho muito injusto, porque assim, sabe, a prisão do Bolsonaro, porque até hoje eu não consigo entender qual é o elemento, sabe, provatório, né, que possa realmente, sabe, deixar claro para a nação, né, qual o crime que o Bolsonaro cometeu para realmente, pastor, de repente assim, ser preso de forma assim tão arbitrária. Eu acho arbitrário porque estava dentro da casa dele, né, foi até dinheiro, né, que ele tinha lá em dólar, né, pastor? Em dólar, 14 mil. 14 mil foi apreendido. Eu acho que uma pessoa como o Bolsonaro, né, uma pessoa, né, como ele, pastor, com certeza deve ter dinheiro em espécie em casa guardada para uma necessidade, para uma precisão. Ele tem condição para isso, então pronto. Eu acho que isso não cabe a mim, né, o pastor aqui, ninguém julgar, né? Mas é muito estranho, porque o dinheiro, tudo bem, é dele. Ele, como eu falei, ele tem o direito de ter um dinheiro em casa, em espécie, para uma já disseram que, de acordo com esse valor, né, que é equivalente a 8 mil reais, que estava em casa, disse que esse valor já é um pouco expressivo, entre aspas, né? 8 mil reais, disse que estava no lugar errado, era para estar guardado no banco, em algum lugar, se declarado, não é para estar em casa, não. Então tá rindo para todo brasileiro, pastor, porque esse camarada, sabe, acabou de receber um dinheiro, né? E tem o direito. Eu acho que, pastor, que país democrático é esse? Que eu tenho que é meu e não posso ter, e não posso portar ele para onde eu quiser, não posso ter ele na minha casa. País democrático, entre aspas, né? Entre aspas, porque eu acho assim, pastor, o dinheiro, sabe, os 8 mil reais, né, convertido, né, do dólar, né, dá 8 mil reais, pastor, né, na questão da moeda, pastor. Mas assim, eu acho que é um direito dele, não só do Bolsonaro, mas também até do próprio presidente Lula, de qualquer pessoa, sabe, da esquerda, né, do PT, sabe, tem seu direito de ter seu dinheiro, seu montante em casa, meu amigo.
Acontece, pastor, às vezes, sabe, uma transação em espécie fica bem melhor do que de outra, né? De outras formas, pastor, mas assim, enquanto em relação, pastor, melhor dizendo, sabe, ao pendrive, Bolsonaro disse que não é dele, alguém pode se passar por amigo deles, numa visitação, não sei, alguém pode de má fé, até mesmo no momento, sabe, de que alguém entra ali para fazer, sabe, uma investigação, alguém pode deixar lá. Hoje não se pode, sabe, confiar em ninguém, pastor. Tem alguém que só porque não tem uma boa empatia para outra pessoa é capaz de prejudicar, sabe, qualquer tipo assim, de artifício para fazer o mal, pastor, que a pessoa quer fazer. E o que dá para analisar também, irmão João, é que ficaria mais assim, na lógica, né, de ir para o banheiro e levar o celular. Não existe, não Agora, tem lógica. Ir para o banheiro levar um pendrive, para quê? Pro banheiro levar um pendrive? No banheiro pode você talvez uma ligação, ou né, você precisa ter uma ligação, né, tem que, não impede. Agora um pendrive. Ele disse para a empresa que diz que esse pendrive não é dele nem da esposa dele. Diz que aí não sabe quem é esse pendrive. E de repente aparece esse pendrive dentro do banheiro dele. Pastor, eu acho que esse pendrive é o seguinte, pastor, se fosse de Bolsonaro, não estaria no banheiro, estaria em qualquer outra acomodação na casa, num canto bem mais difícil de ser encontrado, porque não acha que... É uma coisa muito óbvia, pastor, muito óbvia mesmo, porque veja bem, o pendrive foi encontrado no banheiro, um celular você pode deixar no banheiro por esquecimento, você vai no banheiro, você vai fazer necessidade, aí acontece que está dando ligação, e você deixa ali, quando esquece, é normal, mas um pendrive... Quem é que é otário para deixar um pendrive que contém informações sigilosas, pastor, dentro de um banheiro, sabe, né? E ele me Bolsonaro sabendo que a qualquer momento ele podia realmente ser ali, sabe, visitado pela Polícia Federal, né, pastor, né? E, enfim, pastor, eu acho isso muito assim, contraditório, né? Esse é meu ponto de vista, não estou aqui para defender Bolsonaro, mas para falar a verdade, até porque eu acho que uma coisa muito... Quando eu falo em prisão arbitrária, é porque o camarada não é um bandido mesmo, mas usar tornozeleira eletrônica, no meu ponto de vista, pastor, independente de ser de direita ou de ser uma pessoa de esquerda que praticou um crime, independente de onde ele é, se é da direita ou se é da esquerda, pastor, eu acho que ele é um cidadão de bem em primeiro lugar, né? E até que se fique, até que provar o contrário, é um cidadão de bem, né? Mas se ele realmente praticou um crime, seja Bolsonaro da direita, ou quem quer que seja da direita, filhos dele, ou alguém qualquer outro político da direita, pastor, quanto também da esquerda, eu acho que é desnecessário, pastor, por isso que eu falei que é uma arbitrariedade, a prisão de uma forma arbitrária, melhor dizendo, arbitrária, porque é desnecessário o uso da tornozeleira eletrônica. Né? Não só para Bolsonaro, mas para qualquer outra pessoa. De acordo com Alexandre de Moraes e a Procuradoria da República, né, foi solicitado esse procedimento porque para evitar fuga. Não tem como, não tem como Bolsonaro fugir não, pastor, porque, pastor, quando a ordem de prisão é dada pela Polícia Federal, uma pessoa inteligente, intelectual, que nem é o Bolsonaro, qualquer outra pessoa, pastor, sabe que não pode mais fugir do país. E não tem como fugir do país, pastor, entendeu? Não tem, isso é conversa fiada, pastor. Até mesmo, além que não fugir do país, mas evitar dele chegar a uma embaixada aqui dentro do Brasil, entendeu? Porque se ele chegar em qualquer embaixada aqui dentro do Brasil que aceite ele, ali aquele território não pode ser invadido pelas forças nacionais, né? Pastor, até porque eu acho que mesmo, repito, se fosse até um político, sabe, um político de qualquer partido esquerdo, do PT... Mas eu concordo com o senhor, eu acho que ele não ia fugir, não. Não, o cara não é doido não, pastor, o Bolsonaro é um cara inteligente, pastor, ainda que ele fosse procurar uma embaixada, um refúgio na embaixada, pastor, né, para que ninguém ali fosse agredir, assim, não fisicamente, mas a integridade dele, moralmente falando, pastor, né, e politicamente falando também, ele tinha o direito, pastor, nós estamos num país democrático, pastor. Nosso país não é um país que se fala tanto de democracia, direitos iguais para todos. Mas eu não estou vendo que não. Mas é no papel, é no papel. Só no papel, só no papel, que hoje não tem mais. O que a gente está vendo aí, sabe? Possa ser que um dia ainda volte, mas... Pois porque o que a gente pode ver e observar, pastor, é que nós vendo aí os togados, né? Os homens, né, que executam a lei, executando de forma, sabe, unilateral, porque no momento em que prende Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, vê o pessoal que está do 8 de janeiro, pastor, pessoas, pastor, que estavam ali até vendendo cachorro quente, pastor, pipoca, aquela moça que pintou a estátua lá, pastor, tá certo? Batom, né? Sim, ela violou, é um crime, vamos dizer que sim. Mas será que esse crime, pastor, é pior do que uma pessoa que mata, que rouba, que trafica, né? Porque, né, os togados do STF soltarem pessoas que realmente são provadas, são criminosas.
São pessoas do crime, tá do crime organizado, mas estão na rua. Né? Aí pessoas com uma senhorinha de 66 anos de idade, aquela moça, como eu acabei de falar, que pintou na estátua lá com batom, pega 14 anos de cadeia, é como se fosse uma bandida, meu irmão. Isso é uma coisa, pastor, muito arbitrária, do meu ponto de vista. E eu acho que se nós vivêssemos num país onde realmente a democracia, ela realmente, sabe, ela fosse exercida, pastor, esse pessoal do 8 de setembro, com exceção daquelas pessoas que realmente depredaram, pastor, era para estar toda solta já, pastor, em liberdade, pastor Reginaldo. E tem idosos lá de 60 anos, Tem, 40, 60 anos, 60, tem, pastor, foi tem. preso idoso lá com a Bíblia na mão, viu? Exatamente, a pessoa estava orando pela paz, quem é evangélico, católicos orando pela paz, né? E de repente, só porque estava ali, pastor, no meio daquela grande multidão, acharam por bem prender alguém para mostrar isso como uma resposta para o país de que ali realmente foi uma tentativa de um golpe de Estado e que aquele pessoal todo que estava ali, como eu acabei de dizer, pastor, pessoas, pastor, que estavam lá, começando com minha prima que veio de Brasília, sabe, há 15 dias atrás, a gente estava até semana passada conversando a respeito disso, né? Pessoas ali que foram presas no centro, como eu falei, vendedor de pipoca. Pessoa está vendo salgado ali e de repente correu até com medo de ser pisoteado, pastor, né? No meio da pessoa de bem, pastor, ele tenta correr, né? Porque vem mil e uma cor na cabeça dele. Aí essa senhora correu, pastor, né? E foi presa, né? Essa moça, repito mais uma vez, só porque o pintor está certo, cometeu um erro, para eles são crime, tudo bem. Mas será que 14 anos de prisão, só porque passou um batom na estrada? Agora me diga uma coisa, será assim, por exemplo, o que tem, hoje eu ouvi eu estava assistindo uma reportagem, me fugiu aqui a memória onde foi, em relação a um colégio aí que pintaram, e eu não sei onde foi o bairro de Natal, me esqueci agora. Pintaram o colégio, no outro dia o muro do colégio estava todo pinchado de grafiteiro. Será se for comparar essa pintada de batom lá e com muitos prédios públicos que tem, né, colégio e outras coisas mais que tem na cidade, que é feito de grafite por aí, não é um crime também, não? Com certeza, pastor, não deixa de ser um crime. Mas sabe o que eles vão alegar? Que não é crime, sabe por quê? Porque grafiteiro, sabe, que pinta, sabe, para começar, pastor, a escola, sabe, tem anualmente, pastor, sabe, investimento por parte do governo municipal e estadual. Então ali, pastor, envolve, sabe, uma cifra, sabe, né, na questão da manutenção, novas carteiras, né, pastor, sabe, pintura, uma reparação, né, de restauração no prédio, tudo isso, né, pastor? Então ali tem um gasto, pastor, bastante elevado. Aí vem um moço lá e pinta e picha ali, né, e diz que não é crime porque ele é arte grafiteira. Como é que pode um negócio desse? Aí então tem essa moça que pintou a estátua lá com batom, então ela Só que no análise do Alexandre de Moraes e dos demais, do ministro do STF, ela, por ter, apesar de ter sido um batom, ter passado ali na estátua ali, né, que representa a justiça do STF e tudo em relação à justiça, né, do modo geral, ele disse que aquele foi uma afronta à justiça por causa daquela pintura, mesmo ter sido um batom. Então, por causa disso, que ela deve ser penalizada simplesmente porque foi tipo uma afronta. Como se ela estivesse ali, sabe, manchando, pintando a justiça do país. O que é que você acha? Aí quer dizer que não é uma afronta, é uma afronta, né, porque ela fez isso, que é denegrindo, sabe, a imagem da justiça, e não é uma afronta, sabe, a um ministro, né, do STF, prender pessoas inocentes, trabalhadores, mãe de família, isso é crime. Agora, soltar uma pessoa que é provada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, que é bandido, então isso aí é o que, pastor? Eu não sei mais, pastor, nesse país, sinceramente, eu fico revoltado, pastor, eu não sei mais nem o que falar a respeito da justiça, né, da democracia desse país. Quer dizer que para uma... Hoje, o senhor como cidadão brasileiro, na sua opinião como cidadão, o senhor acredita na justiça do nosso país? Hein? Não acredito. Infelizmente, pessoal... Mas tirando esses 12 ministros do STF, porque a justiça do país, ela não está englobada principalmente só em relativa a esses 12 juízes, né? Existe muito mais juízes em atividade no país.
né? Sabemos que esses 12 são os principais, né, que estão ali e tal. Mas existem muitos outros juízes no país que não estão ali no STF. É Então, verdade. a justiça brasileira em si, no seu contexto geral de análise como cidadão brasileiro, você acha que a justiça brasileira não tem mais credibilidade alguma? Como é que é? Pastor Reginaldo, eu como cidadão brasileiro, como pai de família, eu ainda acredito que nesse governo atual ainda tem homens lá capazes, pastor, de se manifestar, se opor contra as injustiças, porque um juiz, pastor, como ministro da Justiça, pastor, lá no STF, ele tem, mesmo que ele sendo sozinho, um ou dois, sendo a minoria, pastor, mas ele tem poder, pastor, de realmente, pastor, lutar, né, pastor, pelo direito do povo, pastor, da nação. Porque o judiciário, pastor, como eu já falei aqui outras vezes, pastor, o judiciário ele é para garantir a proteção e o direito, né, das pessoas democraticamente falando, pastor. Então, infelizmente a justiça passa a agir de dois pesos, pastor, e duas medidas, como a gente vê que isso é muito perceptível, pastor. Então, pastor, é uma justiça que não dá para acreditar, é uma justiça, sabe, injusta. Então, pastor, por essa razão eu quero acreditar, pastor, que ainda há pelo menos dois ou três lá que possa, sabe, fazer diferença, pastor. Mas como é a minoria, pastor, não é uma unidade que diz assim, lá no interior, pastor, diz assim, uma andorinha só não faz verão. É verdade isso, né? Então acho que um ou dois juízes ali, pastor, no cargo de ministro ali, pastor, eles não querem, sabe, porque sabe que eu acho que não ganha, pastor. É uma luta desigual, entendeu, pastor? É uma briga desigual, entre aspas, mas eu acho que eu ainda tenho esperança, pastor, de que um ou dois ali se levante, sabe, contra toda aquilo que a gente chama de injustiça, pastor, né? Porque na verdade é injustiça. Para que as pessoas também, pastor, façam a parte de cobrar desses homens, pastor, sabe, dos nossos ministros, que é como eu falei, são eles, pastor, no poder judiciário, pastor, que tem, sabe, toda a sua, nas suas prerrogativas, pastor, né? Toda a condição, a possibilidade, pastor, né? De nos representar, pastor, porque, como eu disse, o judiciário, pastor, é para proteger a nação, pastor, né? É para lutar pelo direito da nação, né? Porque é para lutar pela democracia, mostrar que realmente nosso país é um país que ainda merece confiança na lei desse país, né? É uma lei que a gente pode confiar, que as autoridades da justiça, pastor, sabe, ela é imparcial, pastor. Mas o que a gente está vendo, pastor, é totalmente o contrário disso, porque a gente está sendo até, pastor, eu acho que até isso já é redundante da minha parte, pastor, tá só repetindo isso aqui, mas, como eu falei, o caso dessas pessoas no centro, pastor, do dia 8 de janeiro, né, que foram presas, pastor, e estão lá, como essa moça que pegou 14 anos de cadeia, uma mãe de família, pastor, uma senhora com mais de 60 anos de idade, 66, se eu não me engano, pastor, que vendia pipoca, pastor, salgadinho lá, está na cadeia até hoje, a mulher está até doente, pastor, com depressão, pastor, isso é triste, pastor. Enquanto eu vejo camaradas novos aí, caras novos, pastor, que praticam crime, são criminosos, foram pegos pela polícia estadual, pela polícia militar, melhor dizendo, que é em cada estado, é claro, a polícia civil, até pela polícia federal, mas alguns ministros lá deram ordem de soltura, pastor. Então, não sei que lei é essa, pastor. Eu não posso confiar nessa justiça. Eu tenho a espécie de que lá dentro do STF, pastor, possa existir uns dois ou três, um ou dois, pelo menos, que faça alguma coisa em relação, pastor, o que se diz se chamar de justiça.